Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Aleluia. Deus abençoe a vida, a casa, a família de cada um dos irmãos. A parte do louvor ficou um pouquinho maior hoje, mas é para a gente ficar cada vez mais conectado no que Deus tem para falar conosco, em nome de Jesus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 15. Êxodo, capítulo 15. Eu quero agradecer os irmãos e todos os amigos e irmãos que estão ligados conosco neste momento, nessa live. De todo o meu coração eu agradeço. E saibam os irmãos que não é para promoção minha de nenhum de nós aqui de casa, não. Nós estamos promovendo a palavra de Deus. O propósito é propagar a palavra. Estamos tendo dificuldade com relação ao culto presencial. Então, é um instrumento de Deus, né, esses canais de mídia, para a gente poder compartilhar da palavra. Êxodo capítulo de número 15, para a nossa meditação hoje, espero que você já tenha aberto. Versículo de número 22, ele vai colocar para nós aqui. Estamos juntos aqui nesta sala, daqui a pouco nós vamos, tomando posse da palavra, orar a Deus, amém? Em nome de Jesus. Êxodo capítulo 15, versículo 22. Lembrando os irmãos que, se porventura tiver algum problema ou no YouTube, você vai para o Face, se tiver um problema no Face, você vai para o YouTube, tá? Nós somos nos dois lugares, né? Então eu quero deixar esse alerta para os irmãos aí. Mas Deus abençoe e vai dar tudo certo em todas as duas plataformas, né? Êxodo capítulo 15, versículo 22. Diz assim: fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor esta palavra que o Senhor, por tuas misericórdias, confirmou no meu coração, que o coração e a mente de cada um esteja aberto para ouvir a tua palavra, captar a palavra do Senhor, e essa palavra venha produzir frutos na nossa vida. Nós oramos, meu Deus, e apresentamos essa palavra ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, esse primeiro texto que nós lemos, nós vamos compartilhar 3 partes, pelo menos. Não vai ser rápido, não vai ser demorado, mas vai ser de grande proveito para a sua vida. Foi e é para a minha. A nossa vida, ela tem várias fases. A gente passa por muitos momentos. Eu tenho certeza que os irmãos já vivenciaram momentos bons, momentos complicados, momentos de monte, momentos de vale, momentos de escassez, momentos de fartura. O apóstolo Paulo diz que em todas as coisas ele é grato ao Senhor, né? Ele foi capaz de adorar a Deus na fartura, na abundância, na escassez. E nós sabemos que a nossa vida é feita de fases, de situações, de momentos, né? E o texto que nós vamos compartilhar hoje, que nós vamos trazer hoje pela palavra aqui, é uma análise bíblica de situações que acontecem conosco. No primeiro momento que nós lemos aqui, primeiro texto, fala da saída de Israel, depois de terem passado do Mar Vermelho. Eles saíram para o deserto de Sur. E caminharam 3 dias, diz a Bíblia, no deserto, e não acharam água.
Mas chegaram a um lugar a quem eles vão dar o nome de Mara, e até as águas serão chamadas de Mara, e não puderam beber das águas de Mara, porque as águas eram amargas. E o povo murmura contra Moisés, e o Senhor Deus, naquela hora, ouvindo o clamor, né? Porque Moisés clama a Deus e pergunta: Senhor, que havemos de beber? O povo murmurou contra Moisés e perguntava: o que havemos de beber? Moisés então clama ao Senhor, e o Senhor lhe mostra uma árvore, né? E lança Moisés esta árvore nas águas, e as águas se tornam doces, potáveis, prontas para beber. Então veja que esse momento em que Israel chega ali próximo a essa região que chamaram de Mara, deram esse nome de Mara porque Mara significa amargo, e as águas eram amargas, não eram boas para beber. Então Deus permitiu que o povo chegasse a um lugar onde havia água, mas as águas não eram ainda as águas esperadas. Havia água, mas a água carecia de uma mudança, de uma transformação. Então havia já um elemento, a água já estava lá, mas ela carecia de uma mudança, de uma transformação, para que ela pudesse ser aproveitada, né? Esse texto me faz lembrar aqui de momentos da nossa vida em que talvez você e eu já temos algo, nós já temos, mas ainda aquilo não é o que você espera, né? Você já tem, talvez você tenha a sua casa, mas você espera uma outra casa, aquela casa talvez você aguarda por uma outra, mas você já tem uma casa. Não é a casa dos seus sonhos, mas é a sua casa. Não é a cama dos seus sonhos, mas é a sua cama. Às vezes você está lá com o seu filho ainda não é da forma como você esperava que ele fosse. Você tem o seu esposo, a sua esposa, e por um motivo ou outro você olha, observa e fala: meu esposo, minha esposa, meus filhos carecem de uma mudança ainda para que eles estejam de acordo com aquilo que eu espero. Sem saber que às vezes nós também somos para alguém uma pessoa que carece de transformação, né? Então esse texto nos faz lembrar das situações da nossa vida que nós já temos algo, mas aquilo para nós ainda não é o que a gente espera, mas já é nosso, já está nas nossas mãos. Às vezes a família, puxa vida, que família complicada às vezes, mas é a família que Deus te deu, são os filhos que Deus te deu, a esposa, o esposo que Deus te deu. Talvez até a gente, ou você, alguém tenha precipitado, tomado uma atitude que você pensa: puxa vida, poderia ter tomado um outro rumo, mas enfim, você está numa situação agora, você está num convívio com pessoas que são colocadas por Deus, foram colocadas por Deus. Talvez não seja aquilo que você esperava completamente, mas é a sua família, são os seus filhos, é o seu esposo, é a sua esposa, é o seu carro, é a sua casa. E aí eu quero lembrar para os irmãos que quando o povo de Israel está naquela situação, eles murmuram contra Deus. O povo de Israel murmurava muito, nós às vezes murmuramos muito. Então, às vezes, não é aquilo que você espera, não é o emprego que você quer ainda, mas já é o emprego que Deus te deu. Então, o que a gente precisa entender é que Deus tem o poder de transformar toda e qualquer circunstância. Então, esse texto para nós nos fala de transformação. Deus, naquela hora, ele vai transformar um elemento que já existe, mas que ainda não está de acordo com aquilo que Israel esperava ou precisava. E o Senhor Deus nos coloca à prova, para ver se ali eles, depois de passarem pelo que passaram, venham entender que Deus pode transformar. Deus pode transformar o deserto em manancial. Deus pode transformar vidas, Deus pode transformar situações. Deus prova para nós que Ele muda, Ele transformou. Ele, o Senhor Deus, não muda, mas Ele muda as situações. Ele tem poder para transformar. E as águas não eram potáveis. Mas como Israel murmura contra Deus, deveriam se lembrar do que Deus já havia feito, mas murmuram.
E Deus, com muita graça, com muita misericórdia, acolhe o clamor de Moisés, pois Moisés, ele fala para Deus: Senhor, o povo está clamando por água. E quando Moisés clama ao Senhor, o Senhor Deus mostra para ele uma árvore. Moisés pega aquela árvore, não sabemos precisar o tamanho daquele arbusto, mas o fato é que Moisés pega aquela árvore, aquele galho, e lança na água. E quando ele joga na água, as águas se tornam doces, as águas se tornam potáveis. Deus usa o improvável. Deus usa o improvável. Quem é que vai comprovar cientificamente, né? Está falando tanto de comprovar cientificamente, que as águas vão ser transformadas por um arbusto que é jogado lá dentro, por uma árvore que é jogada lá. Mas quando Deus está no controle de todas as coisas, o improvável aos nossos olhos acontece. O milagre aconteceu. As águas se tornaram potáveis, o povo de Israel bebeu. Essa fase, esse texto nos lembra daquele momento em que nós já temos algo, não é o que a gente espera, mas Deus pode transformar. Deus pode ouvir as suas orações. Deus ouve orações. Deus pode transformar o estado das coisas que estão. Você já tem algo, mas não é o que você espera. Ore a Deus. Deus pode transformar. Mas enquanto isso, vai agradecendo a Deus pelo que Deus já te deu. Essa é a primeira parte desta palavra. Mas a Bíblia diz no versículo de número 27, a Lívia vai colocar para nós, que eles caminharam um tanto a mais, depois de saírem de Mara, depois que já tinham bebido das águas de Mara, eles caminham mais, e Deus vai levá-los, vai permitir que eles cheguem, vai conduzi-los até um lugar chamado Elim, em Êxodo 15, 27. Êxodo 15, 27. Está registrado assim: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Né? Se acamparam junto às águas. Queria até pedir um intervalo para ver, conferir se a imagem está beleza. Né? Chegaram a Elim. Observa que antes eles tinham algo, já tinham água, mas não eram potáveis. Deus transformou. Agora eles chegam em Elim. Chegaram em Elim, onde havia 12 fontes de água. Então, se lá as águas eram amargas, agora temos 12 fontes de água, 70 palmeiras, ou seja, um lugar para descanso, um lugar para descansar, e com muitas águas. Eles se acamparam junto às águas, puderam certamente se abastecer, beberam muitas águas, descansaram bastante, né? E puderam até reservar a água para uma caminhada futura. Chegaram em Elim, ali havia 12 fontes de água. Essa parte da palavra nos faz lembrar aquele momento da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, em que foi tudo muito bom, em que houve uma fartura, uma abundância. Talvez hoje você esteja passando por uma dificuldade, mas Deus já permitiu que você passasse por um momento, algo que você não tinha, o que você esperava, mas já tinha algo. Deus permitiu então, em certa ocasião, que você passasse por algo, um tempo bom, com abundância, que você podia, vamos falar financeiramente, você podia comprar melhor, né? Você estava mais bem abastecido, né? Mais abastado, né? Você estava com a condição de comprar algo, talvez até com mais saúde, né? Com mais vitalidade, mais novo. É uma fase da vida, né? E onde estava tudo muito bom, eles estavam em Elim. E Deus nos permite estar em lugares assim, né? Deus nos permite estar em lugar às vezes com um elemento só, e Deus transforma aquela situação, e Deus permite que nós estejamos passando por momentos bons momentos. A nossa vida não é só de luta, não, ela é momentos bons. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então tem momentos de bênção, e aquele momento de bênção, de vitória, de abundância, Israel estava nele, em Elim. E havia 12 fontes de água. Mas interessante que nesse momento bom,
onde as coisas vão bem, eu não percebo aqui na Bíblia Israel agradecendo a Deus, louvando a Deus pela abundância, pelas 12 fontes de água, pelas 70 palmeiras. Eu não vejo Israel aqui adorando a Deus, agradecendo por aquele momento. Isso nos faz lembrar, irmão, da situação em que, quando as coisas não vão muito bem, a pessoa murmura, abre a boca e reclama. Mas as coisas, quando vão bem, não se lembra de agradecer a Deus, de dar glória a Deus, ainda que esse muito bem seja simples, ainda que seja algo menor ainda, mas glória a Deus. Então esse momento de Israel e Elim me faz lembrar daquele momento bom, aquele momento de abundância, que muitas vezes nós nos esquecemos de dar glória a Deus. A Bíblia fala de 10 leprosos que careciam de cura, e eles clamaram em alta voz, pedindo ao Senhor Jesus que os curasse. Eles estavam leprosos, clamaram em alta voz. A Bíblia diz bem claro assim, eles clamaram em alta voz, porque eles precisavam do milagre. Então na hora da carência, clamaram em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus fala: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Era pela lei mosaica os sacerdotes que tinham condição de testificar se estavam curados. Vão e mostrem-se aos sacerdotes. Eles foram, a Bíblia diz que indo e no caminho, antes mesmo de chegar aos sacerdotes, eles foram curados, todos os 10. E a Bíblia diz que um deles apenas voltou dando glória a Deus, voltou para agradecer ao Senhor Jesus pelo milagre. Então, quando estavam todos precisando, todos clamaram. Na hora do milagre, da bênção, na hora do Elim, somente um voltou para dar glória a Deus. Os outros se esqueceram de dar graças a Deus, de dar glória a Deus, e continuaram o seu caminho. Mas um voltou, e esse único que voltou, o Senhor Jesus pergunta para ele: não eram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Só você voltou? E o Senhor Jesus Cristo disse para ele: a tua fé te salvou. Os outros 9 receberam cura, mas esse 10º, esse único que voltou para dar glória a Deus, além da cura, ele recebe a graça, a misericórdia, a salvação do Senhor. Então esse momento de Israel e Elim nos faz desses momentos, nos faz lembrar desse momento que Deus te dá, que você não pode se esquecer de dar glória a Deus por tudo que Deus fez. Dá glória a Deus. Senhor Deus, te agradeço pelos momentos bons, te agradeço pelos momentos de águas amargas também, mas Deus tem o poder de transformar. E o próximo texto é onde está em Êxodo 17. Nós vamos ver agora uma outra fase, uma outra situação que se compara a um outro momento da nossa vida. Então, no primeiro momento, Israel tinha um elemento, tinha água, mas precisava de transformação. Depois Israel vai para um lugar de abundância, Elim, tinha tudo, estava tudo bom e do melhor, descansados. Deus poderia deixá-los ali, mas Deus permite que eles caminhem e vão para um lugar diferente dos outros dois. Um lugar diferente dos outros dois. Por que diferente? A Bíblia diz em Êxodo capítulo 17, versículo 1, ok? Está escrito assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, Deus coordenava a caminhada deles, acamparam-se em Refidim. Refidim significa refrigério. É um dos principais tons de significado da palavra Refidim, refrigério. Mas a Bíblia diz que contendeu, olha só, não havia ali água para o povo beber. Num lugar de refrigério, chamado Refidim, não havia, diz a Bíblia, água ali para o povo beber. Então antes eles tinham uma água que era amarga, Deus transformou. Deus permite que eles estejam num lugar de abundância, em Elim, e eles não dão glória a Deus. Agora Deus permite que eles estejam num lugar que é chamado de refrigério, Refidim. Todavia não havia ali água para o povo beber. Como é que pode ser um lugar de refrigério se não tem água para beber? Só Deus faz essas coisas. É para Deus mostrar para nós, é Deus mostrando para nós que aonde não tem nada,
Deus é o nosso refrigério. É isso que o Senhor Deus quer nos mostrar. Mas ali não havia água, não havia nada. Tem uma versão que diz não havia nada, não havia água para o povo beber. Aí contendeu, versículo 2, contendeu, pois, o povo com Moisés de novo, e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então, na hora que a água estava amarga, o povo murmurou. Deus transformou. Na hora que Deus dá 12 fontes de água, 70 palmeiras, o povo não dá glória a Deus. E agora Deus permite que eles estejam sem água nenhuma. Não tinha nem água amarga, não tinha água nenhuma. Num lugar chamado Refidim. E o povo então vai murmura contra Moisés e fala, por que nos fizeste sair do Egito? O povo se esquece fácil daquilo que Deus fez. Nós às vezes nos esquecemos fácil daquilo que Deus faz por nós. Deus permite que a gente esteja agora, e Moisés com o povo de Israel, num lugar onde não havia água nenhuma, era tudo deserto. Então clamou Moisés ao Senhor. Versículo 4. Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar. Senhor, esse povo está a ponto de me apedrejar. Respondeu o Senhor a Moisés. Passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio Nilo, o mesmo bordão que Moisés tinha usado para ferir as águas do rio Nilo e descer aquela praga no Egito, a praga que transformou as águas do Nilo em sangue. O Senhor Deus falou, pega esse bordão com que feriste o rio e vai. O Senhor Deus diz assim, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. O Senhor Deus fala para Moisés, vai na frente, vai com alguns dos anciãos, leva o bordão. E eu vou estar, diz o Senhor, ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Eu vou estar sobre a rocha em Horebe. Aqui é uma manifestação bíblica para nós, uma representação bíblica, um momento bíblico que nós entendemos que a Trindade está presente. Deus Pai fala para Moisés, eu vou estar ali sobre a rocha em Horebe. O Pai vai estar sobre a rocha. Deus Pai sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha está registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. A rocha, o apóstolo Paulo diz para nós que ela é Cristo Jesus. Então fica ligado no que Deus quer falar conosco. 1 Coríntios 10, versículo 1 em diante, diz assim, olha lá o que está escrito. Ora, irmãos, vamos pegar aqui na minha Bíblia para acompanhar com os irmãos, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 4, olha só. Olha o que diz a Bíblia. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. É Paulo falando a respeito dos antepassados, inclusive Moisés e todos os israelitas que murmuraram. Todos passaram pelo meio do mar, falando ao mar vermelho, tendo sido todos batizados, assim na nuvem, a nuvem de glória que os seguia, como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. É Paulo falando do maná que caiu do céu. E beberam da mesma fonte espiritual, porque beberam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. É Paulo se lembrando, se referindo àquele momento em que Israel está lá em Refidim, e o Pai fala, eu vou estar sobre a rocha. E a pedra, a rocha, é Jesus Cristo de Nazaré. Observa que num lugar, meu irmão, onde não havia nada, Deus está lá. Esse que Deus está nos mostrando. Refidim é um lugar de refrigério, mas não tinha água para beber. Mas onde não tem nada, o Senhor Deus lá já está. Deus está em todos os lugares. Antes que houvesse mundo, antes que o haja, houvesse, Deus é Deus, o Senhor é Deus. Antes de tudo e de todos, Ele é o eterno. Quando não havia nada, quando era um caos,
Ali estava o Senhor dizendo: haja luz, e houve luz. O Senhor Deus cria e recria, ordena e reordena. Então, quando o Senhor Deus fala para Moisés: eu vou estar ali sobre a rocha, é uma referência a Deus Pai, dizendo: eu vou estar ali sobre a rocha é Jesus. Mas você vai me perguntar: mas o Espírito Santo, onde está? Quando Moisés fere a rocha, as águas brotam da rocha. O Espírito Santo está representado nestas águas. Quando o Senhor Jesus Cristo fala, muito tempo depois, ele entra no templo, e quando Israel comemorava a festa dos tabernáculos, o Senhor Deus entra muitos anos depois, quando Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele está no templo, Israel comemorando os tabernáculos, a festa dos tabernáculos, o Senhor Jesus Cristo ali, ele, naquele momento, ele se levanta e diz: hoje se cumpriu esta palavra, eu sou a fonte de águas vivas. O Senhor Jesus, ele é a fonte, ele é a rocha, é a fonte de águas vivas, e as águas vivas são o Espírito Santo de Deus, que entram na sua vida, na sua casa, no seu coração. A Bíblia diz que a nossa alma tem sede do Deus vivo. Nós não temos sede da idolatria, nós temos sede de um Deus vivo, que por nós tudo executa. Então ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ali estava a provisão de Deus. E o que significa, você vai me perguntar, o que significa, pastor, esse Moisés ferir a rocha? O que significa isso? Se a rocha é Jesus, o que significa ferir a rocha? É aquele momento em que o Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, foi ferido por nós. Foi ferido por nós. Eu me lembro até daquele momento em que o soldado perfura o lado de Jesus e sai água misturado com sangue. Naquele momento, brota água dali. Não uma referência interessante para aquela rocha ferida em Horebe, lá em Refidim? Esse ferir a rocha é Jesus Cristo na cruz do Calvário, sendo ferido. E o sacrifício dele na cruz do Calvário traz provisão para nós. Onde não havia nada, onde havia deserto, onde era só deserto, areia, onde havia sequidão completa, não havia água para o povo beber, onde não há nada, Deus está lá. Representa aquele momento da sua vida em que você pensa que não tem nada, está tudo escasso, Deus está aí. A origem de todas as coisas, a fonte de águas vivas está aí. A fonte de águas vivas está aí. Quando não tinha nada, o Senhor estava lá. Então quando Israel olhou, eles viram só um deserto, areia, deserto, sequidão, mas havia uma rocha. Não era uma rocha qualquer, aquela rocha representa Jesus. Era a Trindade ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nas águas que brotaram da rocha. Aonde não tem nada, não pense que não tem. Deus está aí com você. Deus é conosco no deserto. E por que refrigério chamava-se aquele lugar? Para Deus mostrar para nós que onde tem deserto, se Deus está ali, ali é lugar de refrigério. O Senhor Deus é o refrigério da sua vida, da sua casa, da sua família. Não tinha nada, mas Deus estava lá. Às vezes tem pessoas que têm tudo, mas não têm Deus, então elas não têm nada. Eu digo que o rico que não tem Deus é pobre, o pobre que não tem Deus é miserável. Porque você pode não ter nada, mas se o Senhor Deus é com você, Ele é a fonte de águas vivas, Ele é a sua provisão. E o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário garante para nós a provisão para todas as áreas da nossa vida. A salvação em primeiro lugar, mas eu creio que os benefícios da cruz do Calvário vão também além da salvação. O Senhor Deus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Não vai te faltar, não. Não vai te faltar nada. O Senhor Deus está cuidando. A rocha de Horebe está dentro da sua casa. O Senhor Jesus está agora com você. O Pai está aí agora. A rocha está aí. O Espírito Santo está aí, está conosco aqui neste lugar. Creia nisso. Parece que está tudo escasso, mas Deus está aí. O seu Deus é a origem de todas as coisas, é a fonte de todas as coisas. O Senhor Deus é com você. Quando o apóstolo Paulo um dia clama, fala: Deus, tira de mim esse espinho da minha carne. O
o Senhor Deus fala para ele: a minha graça te basta. Que o Senhor Deus venha renovar suas forças. Você vem entender, se você vem entender nessa noite, que se as águas estão amargas, Deus tem poder para transformar. Se tudo vai bem, dá glória a Deus. Se tiver águas amargas, dá glória a Deus também. Troca a murmuração por glória a Deus. E o milagre vai acontecer. Israel, naquele momento ali de Refidim, lugar de refrigério, começa a murmurar. Por isso, acabaram chamando aquele lugar de Massá e Meribá. Massá significa prova, teste. Meribá, murmuração. Israel, na hora do teste, na hora da prova, murmurou. E Deus já tinha falado para eles: estou levando vocês para um lugar de refrigério. É Refidim. E em Refidim, você pode não ver nada, mas se Deus falou que é Refidim, Ele vai se manifestar com a glória, com a graça, com a provisão dEle. Deus ouve a sua oração. O Senhor Deus restaura a alegria, a provisão, a saúde, a unção de volta o primeiro amor, a graça de Deus na sua vida, o ânimo, a disposição. Fui falando com a minha esposa ontem, a gente conversando, que nessas coisas todas que estão acontecendo, pode acontecer de a sua alma ficar entristecida. São muitas informações complicadas, muitas notícias ruins, é deserto, é situação de caos, mas o Senhor está no meio do caos, o Senhor está no meio de tudo isso. Ele é a rocha de Horebe. Ele foi ferido na cruz do Calvário para que nós fôssemos sarados, para que nós fôssemos abastecidos, para que nós fôssemos libertos, para que nós fôssemos alegres, para que nós fôssemos prósperos, para que nós fôssemos salvos. A nossa provisão está no Senhor, no nosso Deus que estava sobre a rocha, que falou: Moisés, fere a rocha. Moisés fere a rocha e o povo bebe da água. São as fases da nossa vida e Deus estava com eles na hora de Mara. Deus estava com eles na hora de Elim. Deus estava com eles na hora de Refidim, um aparente deserto, mas Deus estava lá. Aonde você pensa que tem deserto, abra os olhos espirituais e você vai ver a rocha de Horebe bem perto de você. A Bíblia diz que o profeta, uma certa vez, o profeta Eliseu se viu cercado pelos exércitos da Síria, cercou o arraial. Ele estava dormindo naquela tenda com o seu discípulo, e a Bíblia diz que de manhã o discípulo sai na frente, fora da tenda, ele vê o exército, o arraial cercado do exército inimigo. Ele clama: meu Senhor, ai de nós, estamos cercados. E naquele momento o profeta Eliseu clama a Deus e fala: abre os olhos do meu discípulo, para que ele veja. Quando o Senhor Deus abriu os olhos do discípulo, que estava amedrontado, ele viu cavaleiros, anjos e cavalos de fogo cercando aquele lugar. Num lugar onde parecia que não estava havendo livramento, Deus estava lá. Quando você pensa que está deserto, profetiza, porque a rocha de Horebe está aí na sua casa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele é a nossa provisão. São momentos da nossa vida, mas em todos eles o Senhor é conosco. Seja nas águas de Mara, seja no momento de alegria, seja no momento de escassez completa. A rocha de Horebe está aí, aguarda, porque a provisão de Deus, ela já está próxima de você, próxima de todo aquele que crê. Abra os olhos espirituais e veja a rocha de Horebe aí agora. Veja a rocha em Refidim, é a sua provisão. A nossa provisão é o Senhor. Eleva os olhos para o monte e pergunta: de onde me virá o socorro? Meu socorro, o seu socorro, nosso, vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. O que mais que Ele não pode fazer? Essa palavra eu deixo com você nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora sobre esta palavra. Uma irmã me ligou um pouco antes, passou aqui para a gente orar por Darlene, por Robson, e eu creio que você tem alguém aí também, que vai ser citado na sua intercessão. Nós vamos orar juntos agora,
E você vai orar por essa vida agora, crendo que o mesmo Deus que estava em Mara, que estava em Elim, estava em Refidim, Ele está com você, com essa pessoa pela qual você vai interceder agora. E Deus vai ouvir a sua oração. E as águas vão brotar da rocha, a provisão vai surgir, em nome de Jesus. Pegue agora, se você puder anotar o nome da pessoa pela qual você vai interceder. Se não puder, mentaliza esse nome dessa pessoa agora. Você vai citar o nome desta pessoa para Deus. Você vai citar esse nome desta pessoa que carece da sua intercessão para a rocha de Horebe. A rocha é Jesus. Ele está com você agora. Ele é a fonte de águas vivas. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Vamos orar, amor? Convidar minha esposa para orar comigo. Em nome de Jesus. Ok. Vamos orar a Deus. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Que noite maravilhosa. Amém. Talvez você esteja passando por um momento amargo. São as águas de Mara. O Senhor Deus tem poder de transformar. Aleluia. O Senhor Deus tem poder de transformar. Talvez você esteja passando por um momento tranquilo. Dá glória a Deus. Talvez você esteja passando por um momento de deserto. Não vê nada. Só tem pedra. Observa direito, porque tem uma pedra especial aí. Aleluia. Observa direito, não tem só cascalho, não, tem rocha. Glória a Deus. Não tem só Petros, não, tem Petra. O Senhor Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és Petros, cascalho, pedregulho, mas sobre esta Petra eu edificarei a minha Aleluia. igreja. Jesus se referindo a ele, ele é a pedra, é a rocha. Não importa o momento, o importante é que Deus é com você agora. Amém, Jesus. Deus vai alcançar essas pessoas para as quais Em você nome vai de interceder. Jesus. Vamos nos unir em oração Amém. agora, porque o Senhor Deus sonda Aleluia. os nossos corações. Glória a Deus. O Senhor sonda a situação, Aleluia. está no Jesus. controle de todas as É coisas. verdade, Deus. Senhor Deus Sim, Todo-Poderoso, meu Deus. em nome de Meu Jesus, Deus amado, clamamos nós levantamos a por mão bênção. agora, Senhor. Sim, meu Pai. Nós não somos dignos de orar. É verdade, Jesus. O Senhor sabe que nós todos somos falhos. Sim, meu Deus. Cada um que levanta a mão agora, Senhor, e levanta um clamor, nós levantamos um clamor, não uma murmuração. Que as bocas se fechem para murmuração, Em nome de Jesus. mas que os lábios se abram para clamar. Aleluia. Fomos feitos para clamar, Aleluia. não para reclamar. Glória a Deus. O seu Deus, o Senhor é com cada um de nós agora, eu sei, Pai. Amém, Jesus. Meu Deus, alcança essa vida agora, Alcança sim. alcança essa pessoa que está sendo Em nome de coberta Jesus. por essa intercessão agora, tanto nossa quanto de cada um, porque nós estamos unidos em oração agora, Pai. Eu te apresento, meu Deus, em nome de Jesus, Robson, Darlene, que está, meu Deus, estão contaminados, situação complicada, mas eu peço, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é a ressurreição e a vida, o Senhor transforma as águas de Mara, Amém, Jesus. o Senhor tem poder de levar-nos, meu Deus, a Elim, É verdade. as 70 palmeiras, as 12 fontes de água. O Senhor também, meu Deus, pode permitir que estejamos num deserto, mas o Senhor, no meio do nada, o Senhor é o nosso tudo. Aleluia. Glória a Deus. No meio da escassez, o Senhor é a nossa provisão. Amém, Jesus. No meio, meu Pai, da enfermidade, o Senhor é a nossa cura. Glória a Deus. No meio, meu Deus, da nossa angústia, o Senhor é a nossa alegria. Aleluia. No meio, meu Pai, das nossas injustiças que sofremos, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa bandeira. Glória a Deus. No meio das nossas guerras, o Senhor é a nossa paz. Amém, Jesus. O Senhor é quem faz a diferença É verdade, Deus. no meio da nossa vida. Amém, Jesus. É o Senhor o diferencial para todo aquele que aleluia, crê. Jesus. Glorificado o teu nome. Seu Deus, nós não estamos sozinhos. Aleluia. Esse irmão não está sozinho. Essa irmã não está só. Às vezes a angústia bate no coração, eu sei. Oh, Deus. Mas o Senhor é alegria. Amém. O Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, vai transformar essas vestes de tristeza em vestes de alegria. Coroa em vez de cinzas. Acalma, Deus. Pai, em nome de Jesus, faz esta obra. Porque o Senhor, nós temos que o Senhor é o Deus que estava em Mara, que estava em Elim, que estava em Refidim.
O Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Eu te apresento cada irmão, cada irmã. Sim, meu Deus. Senhor Deus, eu não sei quantos estão ligados agora. Eu não sei quantos vão ouvir esta oração. Eu não sei quantos vão assistir esta live depois, mas aquele que assistir depois, que participar desta oração depois, venha ser alcançado da mesma forma, porque o Senhor não está limitado ao tempo, nem ao espaço. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e apresentamos cada lar, cada vida, Senhor. Em nome de Jesus. Oh Deus, nós oramos e apresentamos cada família, Senhor. A nossa casa seja lar de paz. O Espírito do Senhor domina as nossas mentes, os nossos corações, porque às vezes nós falhamos, Senhor. Pai, em nome de Jesus nós oramos e abençoamos cada vida, cada lar e cada família agora. O Senhor sonda os corações. Isso é verdade. Sabe daquele que